Bom, eu sempre gostei de escrever, mas jamais pensei em ser escritora, nem sabia que isso existia. Quando eu ia nas escolas no início, os meninos me falavam e de vez em quando ainda falam: nossa, eu achava que escritor era tudo velho, preto e branco e de óculos. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, e nasci numa casa cheia de livros. Então, assim, cresci lendo todos os mineiros, de todas as gerações, Carlos Drummond de Andrade, depois veio toda a geração do Fernando Sabino, Otto Lara Rezende, Humberto Werneck, os mineiros, assim, Guimarães Rosa. Tinha muito essa coisa da literatura mineira, engraçado. E nisso eu acabei lendo outros livros. E também acredito que na escola, lá em Belo Horizonte, estimulava muita gente a ler os autores, os clássicos, né? E muitos autores lá de Minas Gerais. Mas nunca pensei em ser escritora. Eu escrevia para desabafar, aqueles poeminhas de adolescente, chorando, aquelas coisas, né? E fui fazer faculdade de artes cênicas, porque eu já tinha uma vontade de trabalhar com a cena, com a ficção. E nem sequer imaginava que se podia trabalhar com ficção escrevendo. E quando eu fui fazer artes cênicas, eu fiz na UFMG, fiz um curso de criatividade, que é um curso que você vai fazer uma investigação para descobrir qual que é o seu melhor caminho para criar. E acabei descobrindo que eu tinha um canal aberto, assim, uma facilidade de escrever. Nessa história, com 19 anos, eu fiz meu primeiro livro, que é o Como se Come uma Árvore, é um livro de contos. E depois disso, comecei a escrever. Como eu fazia artes cênicas e também cinema, fui logo para o roteiro do cinema, assim, foi uma coisa bem natural. Na faculdade também fazia os textos dramatúrgicos. Teve uma greve imensa, assim, uma greve de 6 meses, e eu falei, gente, o que eu vou fazer nessa greve? E apareceu essa menina, essa Kitara, eu tinha 20 anos, essa Kitara que achava esse amuleto no ônibus. Comecei a escrever, nunca tive ambição de ser uma escritora de fantasia, como tem hoje, né? Depois do Harry Potter, teve muito essa coisa do... eu quero escrever fantasia. Na minha época ainda nem tinha o Harry Potter, sabe? Eu simplesmente, aquela história, aquela menina pulou na minha cabeça e eu comecei, como eu gostava muito de estudar física quântica, filosofia oriental e mitologia, nada mais natural que eu colocasse a personagem nesse universo. Quando eu vi, sem plano nenhum, eu tinha criado essa terra Gaiatimã, essas personagens, todo esse universo, e terminei o livro. O Guerreiras de Gaia, eu terminei aos 24 anos, ele foi lançado por uma outra editora, teve um caminho em escolas também, e a partir daí que eu comecei a pensar em escrever outras obras também. Escrevi um livrinho, Nasci para Ser Madonna, sobre, de certa forma, sobre minhas memórias no período Collor, era algo que eu queria falar. Aí eu coloquei ele no concurso da CEP de Literatura Infanto-Juvenil e ele ganhou menção honrosa, foi publicado pelo concurso. Eu morava no Rio na época, eu trabalhei como atriz um tempo, na Globo, fiz novelas. E na época que eu fazia novela na Globo, eu falava, eu quero aproveitar esse período para eu também investir na literatura. Então eu saía do Projac, no Jacarepaguá, ficava 3 horas na condução para chegar na UF, em Niterói, para fazer pós em literatura. Aí fiz minha especialização em literatura na UF e a partir daí foi nesse período que a literatura me pegou de vez. Me mudei para São Paulo para fazer oficina de criação literária com Marcelino Freire. Me mudei praticamente para isso, porque eu queria aprender mesmo a escrever. E aí eu publiquei meu outro livro, Onde Judas Perdeu as Botas, também uma história no universo do imaginário, da ficção. E dentro da oficina eu comecei a escrever um livro chamado Machamba, que era um romance. E o Machamba ganhou o Prêmio Kindle de Literatura esse ano, eu fiquei bem feliz, acho que é um divisor de águas, assim. E tem também o livro Homem Livre, que o meu marido, ele deu a volta ao mundo de bicicleta, 59 países, 50 mil quilômetros, e por si só já era uma história fantástica. E ele tinha muita vontade de publicar o livro, então ele me passou esses diários que eu transformei, diários de viagem, eu transformei numa narrativa, né, literária, assim, de não ficção. Tenho 2 filhos, a Diana e o Davi, que é o principal trabalho, né?